Você não tem a responsabilidade de corresponder ao que as outras pessoas acham que você deveria realizar. Eu não tenho a responsabilidade de ser como esperam que eu seja. Richard Phillips Feynman. Geralmente é uma boa ideia se importar um pouco com as opiniões das outras pessoas, pois podem conter conhecimentos valiosos que possam agregar em nossas vidas. Mas focar nelas demais, ao ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar, pode nos deixar angustiados. Isso não é apenas potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Neste vídeo explicaremos 7 razões para não se preocupar com o que os outros pensam, com base em vários conceitos da psicologia e filosofia. 1. Você está abrindo mão do seu poder. No momento em que permitimos que nossa alegria dependa da validação por outras pessoas, abrimos mão do controle sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude, é empolgante quando as pessoas nos admiram, mas quando não o fazem, ficamos tristes e irritados. Especialmente agora, na era das redes sociais, onde muitos tornaram a aprovação das outras pessoas o ponto central de suas vidas. A atenção positiva, então, se torna um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que tentamos impressionar. Isso pode até se tornar uma dependência. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem mesmo conhecemos. Além disso, muitas delas têm opiniões em constante mudança, frequentemente sem substância, ou são totalmente ignorantes. Então, por que perderíamos tempo tentando fazer com que gostem de nós? Provavelmente nem gostamos delas. O filósofo estoico Sêneca disse sobre isso: quão louco é aquele que deixa a sala de aula de bom humor simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes. Por que você se alegra com o elogio de homens que você mesmo não pode elogiar? 2. Está além do seu controle. O problema com a preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. As opiniões das pessoas não estão, em última análise, sob nosso controle, então não há muito que possamos fazer para impedir que não gostem de nós. Isso não significa que não podemos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como uma variação da dicotomia do controle, um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William Irvine propôs a tricotomia do controle. A dicotomia do controle, como apresentada por Epicteto, faz uma distinção entre as coisas que estão sob o nosso controle e as coisas que não estão. A tricotomia do controle, no entanto, oferece 3 categorias: coisas sobre as quais temos controle total, coisas sobre as quais não temos controle algum, e coisas sobre as quais temos algum, mas não controle total. As opiniões das outras pessoas se encaixam na segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, não podemos mudar o que alguém nos disse no passado, e não podemos mudar a desaprovação de nossos pais, amigos e parentes por nós, quando não podemos mais falar com eles devido ao falecimento de algum deles. Mas podemos influenciar as pessoas no presente com nossas palavras e ações. Mas mesmo que nosso comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não estão sob nosso controle. Portanto, se preocupar com o que está acontecendo na mente dos outros é inútil e é melhor nos concentrarmos em nossas próprias ações. 3. É um reflexo deles, não de você. Muitas vezes, como as pessoas reagem a nós, reflete diretamente nelas mesmas e em como se sentem. Quando encontramos hostilidade, indiferença ou tristeza como resposta às nossas ações, ou mesmo à nossa mera presença, nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando partes do seu inconsciente sem perceber isso. O psiquiatra suíço Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas nas partes inconscientes da mente, que formam o que ele chamou de sombra. Uma consequência disso é que reconhecemos inconscientemente nos outros o que reconhecemos em nós mesmos. Como não gostamos nos outros do que não gostamos de nós mesmos, segue-se uma reação emocional adversa. A Psychology Today descreve a projeção da seguinte forma e citou:
O desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa para evitar confrontá-los. A projeção permite que o traço difícil seja abordado sem que o indivíduo o reconheça completamente em si mesmo. Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em uma réplica do nosso rosto desconhecido. Todos vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel significativo em como nos relacionamos com o nosso ambiente. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões das outras pessoas em perspectiva e entender que nem tudo é necessariamente uma implicância com nós, mas sim um reflexo do que essa pessoa sente dentro dela mesma. 4. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a entender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos sentir como o centro de tudo, porque vemos exclusivamente através de nossos olhos, mas a maioria concordaria que não somos. Mas, é claro, nunca saberemos. O solipsismo é a ideia de que apenas a mente de alguém tem certeza de existir, pois não podemos provar que o mundo externo, incluindo as mentes dos outros, é real. Até hoje, não podemos experimentar a existência de outras mentes além da nossa. Se a mente de fato é a única em existência, as opiniões das outras pessoas são nada mais do que ilusões. Assim, nada para se preocupar, já que não são reais. Mas, mesmo que o solipsismo possa ser a realidade, parece haver um consenso de que outras mentes existem. Se este for o caso, então as opiniões das outras pessoas são de fato reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis à nossa e estão tão imersas em seus problemas quanto nós, provavelmente não estão pensando em nós tanto quanto acreditamos. Além disso, a maioria das pessoas está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam delas que não tem tempo para dar uma boa olhada nem nas próprias pessoas que tentam impressionar. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e nossos erros são rapidamente esquecidos, juntamente com todas as vezes em que impressionamos alguém. Como Marco Aurélio afirmou, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que os lembravam já se foram. 5. Destruindo a autenticidade. Se importar demais com o que os outros pensam, fará de você uma ovelha que segue ansiosamente o resto do rebanho. Se fizer o que os outros querem que você faça, estará vivendo de acordo com as expectativas e ideais de outras pessoas e não suas próprias. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas carregam. Ele faz uma distinção entre a moral dos senhores e dos escravos. Aqueles no topo são os de vontade forte que criam valores e regras. Os muitos na base, o rebanho, seguem, mas se opõem aos seus opressores ao mesmo tempo. Mas em vez de subir ao topo, aqueles com uma moral de escravo querem que outros estejam no mesmo nível deles, ou seja, entre os outros membros obedientes, mediocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, esperam que você seja exatamente como eles. Se você se destacar, o rebanho o verá como mau. Se agir em conflito com as convenções, você pode até ser considerado perigoso, já que as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. Dentro do grupo, a conformidade é uma virtude e a autenticidade é uma ameaça. Nietzsche insta seus leitores a não serem nem mestres nem escravos, mas transcender esse sistema completamente e se tornar uma pessoa autêntica e autorrealizada. Somente podemos alcançar a grandeza se ignorarmos as opiniões do rebanho e suas virtudes pré-estabelecidas e forjarmos nosso próprio caminho sem pedir desculpas. 6. A vida é muito curta. Uma pesquisa com 2.000 adultos britânicos chamada National Worry Audit revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas se preocupando. Muitas dessas preocupações dizem respeito direta ou indiretamente às opiniões das outras pessoas.
Um exemplo disso foi que, diariamente, 28% das pessoas se preocupam com sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com o odor corporal. A expectativa de vida média dos britânicos é de 81 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Se simplesmente parassem de se preocupar com o que as outras pessoas pensam, teriam cerca de 2 anos adicionais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Mas ainda assim, mesmo que 81 anos pareçam bastante tempo, olhe para sua vida e veja como o tempo tem passado rápido, ano após ano. Além disso, muitos morrem jovens, pois a vida humana é frágil e pode ser tirada num piscar de olhos, o que seria um tremendo desperdício de energia passar por esta existência curta e vulnerável, se perguntando o que as outras pessoas pensam. Portanto, a volubilidade e a brevidade da vida podem ser um lembrete poderoso para eliminar esse hábito destrutivo. Assim como Sêneca escreveu: você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Não se importa com a sua fragilidade, nem com quanto tempo já passou por você sem perceber. Você desperdiça o tempo como se retirasse de um suprimento completo e abundante. Embora o tempo todo, aquele dia que você concede a alguma pessoa ou coisa, é talvez o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. 7. Você se conhece melhor do que ninguém. Embora outras pessoas possam lhe dar valiosas perspectivas externas sobre seu comportamento, a pessoa mais conhecedora sobre você é você mesmo. Independentemente de quão próximos ficamos uns dos outros, nossas mentes permanecem em um espaço privado e muitas vezes não se assemelham totalmente ao que mostramos ao mundo. O modelo da psique de Carl Jung diferencia várias partes: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus. Desses aspectos, a persona é o que mostramos ao mundo, que é apenas uma fina camada do self, ou, como Jung colocou, uma espécie de máscara projetada por um lado para causar uma impressão definida aos outros e por outro para esconder a verdadeira natureza do indivíduo. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e enxergar através das rachaduras de nossas máscaras. Além disso, podem perceber comportamentos sobre nós que nem mesmo estamos cientes. Mas elas nunca podem ter certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque esses são reservados apenas para nós mesmos. Portanto, os pensamentos das pessoas sobre nós, baseados no que percebem muitas vezes, não se alinham com o que realmente somos. Portanto, o feedback que recebemos dos outros pode ser útil, mas a verdade se esconde em nós mesmos. Lá no fundo, somente nós mesmos sabemos o que queremos, e quanto mais permanecemos fiéis a isso, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos com o que os outros querem que sejamos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.